Educação é uma das variáveis mais importantes para determinar o sucesso econômico em nível individual, regional e nacional. Países com pouca ou nenhuma riqueza em recursos naturais, posições geográficas desfavoráveis e até situações geopolíticas instáveis podem, e de fato conseguem, superar países com todos esses fatores a seu favor, simplesmente por terem uma população mais educada. Mas na economia, é possível ter mais de uma coisa boa, e em certos países ao redor do mundo, a educação pode estar indo longe demais e custando tanto que jamais trará resultados econômicos positivos. Em nível individual, é claro que existem mais aspectos além dos retornos econômicos a se considerar. As pessoas buscam níveis mais altos de educação porque se interessam por certos assuntos, e isso é perfeitamente válido. Mas em nível nacional, quando fatores como participação na força de trabalho, incompatibilidades de habilidades e dívidas estudantis se tornam grandes fardos econômicos, é importante reconhecer que mais nem sempre é melhor. Encontrar o equilíbrio certo será difícil, especialmente porque novas tecnologias estão constantemente mudando as habilidades exigidas pela economia. E isso sem considerar variáveis como a migração de trabalhadores qualificados, que pode rapidamente adicionar ou subtrair competências do mercado de trabalho. Se economias podem prosperar ou fracassar com base nas habilidades de sua população, então isso é algo que precisamos acertar, por mais difícil que seja. E para isso, ou pelo menos para termos a melhor chance de conseguir, precisaremos responder a algumas perguntas importantes. Então, nossas economias modernas estão se tornando educadas em excesso? Se estão, quais são as consequências de se ter demais de uma coisa boa? E por fim, o que pode ser feito para desacelerar ou reverter essa tendência? Economia é o estudo de como as pessoas interagem com coisas de valor. E embora isso seja simples o bastante, as pessoas são difíceis de prever corretamente. É por isso que, mesmo 4 anos depois, ainda temos novas teorias e conceitos para compartilhar com vocês semanalmente. Uma das perguntas mais importantes que os economistas devem se fazer ao realizar esse estudo é como determinar o valor dos bens e serviços com os quais as pessoas interagem. Até mesmo as escolas econômicas de pensamento têm abordagens diferentes para encontrar esse valor. Uma das primeiras tentativas de atribuir valor às coisas surgiu antes mesmo dos economistas serem conhecidos como economistas. A teoria do valor-trabalho atribui valor econômico a um bem ou serviço, com base em quanto trabalho é necessário para produzi-lo. Um carro custa mais do que um pedaço de aço porque leva mais trabalho para ser produzido. Algo como um computador, que é muito caro, mas não leva tantas horas de trabalho para ser feito, é explicado por essa teoria, porque todo o capital ou os meios de produção usados para fabricar algo tão avançado também demandaram muito trabalho para serem criados. Então, mesmo que um laptop leve apenas 2 horas, homens, para ser produzido do início ao fim, ele ainda será mais valioso do que 4 horas de jardinagem, por causa de todas as horas homens que foram necessárias para criar o capital que finalmente tornou o laptop possível. Das minas que extraíram os materiais raros, às fábricas de bilhões de dólares que produziram o processador, e os navios enormes que transportaram as peças pelo mundo. A maioria das interpretações dessa teoria também observa que nem todo trabalho é igual. O jardineiro que passa 4 horas cortando grama tem habilidades muito mais comuns do que o físico quântico, que projeta a próxima geração de fábricas de chips de silício na Holanda. A forma de tornar o trabalho mais valioso é por meio da educação, e isso é bem evidente no mundo ao nosso redor. Economias com baixas taxas de alfabetização, onde a maior parte da força de trabalho é composta por trabalhadores braçais ou agricultores, são quase sempre países de baixa renda, mesmo com vantagens naturais. Países que oferecem educação básica, permitindo que suas populações atuem em manufatura de valor agregado ou em serviços simples que envolvem leitura e escrita, sempre se saem melhor. E, finalmente, economias avançadas normalmente se tornam avançadas porque fornecem às pessoas a educação e os recursos necessários para desenvolver produtos e tecnologias de classe mundial que agregam valor além de suas fronteiras. Celulares da Apple e da Samsung são produzidos na China e na Índia, com componentes feitos em dezenas de países a partir de recursos extraídos em dezenas de outros. E então, são transportados pelo mundo em navios holandeses, com tripulações filipinas e vendidos em centenas de países.
Mas são os Estados Unidos e a Coreia do Sul que mais se beneficiam de toda essa cadeia de suprimentos, pois foram os países que reuniram pessoas suficientemente bem educadas para desenvolver esses produtos, que são demandados no mundo todo, mas só podem ser produzidos com o conhecimento fornecido por essas economias. Portanto, com base na teoria do valor-trabalho, o valor do trabalho é um produto de quanto trabalho foi necessário para educar alguém. De forma mais clara, não leva muitas horas homens para alfabetizar uma pessoa. Leva mais tempo para dar a ela uma boa compreensão de uma área técnica e ainda mais para torná-la uma referência mundial com doutorado em pesquisas de ponta. Cada etapa torna o trabalho mais valioso e, observando o mundo de forma geral hoje, isso se confirma. Populações mais educadas geram economias mais ricas, então supereducação nunca seria um problema. Pelo menos, segundo essa teoria. A teoria do valor-trabalho pode ter sido primeiramente descrita por economistas como Adam Smith e David Ricardo. Mas foi Karl Marx quem a tornou famosa. Ele gostava muito do trabalho. A teoria do valor-trabalho funciona muito bem quando não há mercados livres, pois pode ser usada por economistas para monitorar a atividade econômica mesmo sem transações regulares. E, claro, se encaixa bem nos argumentos que valorizam o trabalho da população. A razão pela qual o comunismo defende que os trabalhadores tomem os meios de produção é porque meios de produção é apenas outra forma de dizer capital, e o capital foi construído com trabalho. Então, alguém lucrar por possuir capital sem fazer nenhum trabalho, como um dono de fábrica, por exemplo, é o mesmo que roubar o trabalho de alguém, só que com mais etapas. A importância do trabalho e de agregar valor ao trabalho é o motivo pelo qual a União Soviética, apesar de todas as suas falhas, tinha uma população muito bem educada, que conseguia acompanhar e, em muitos casos, superar cientistas e engenheiros do Ocidente, dado o que tinham em mãos. Agora, obviamente, este vídeo não tem a intenção de dizer aos trabalhadores do mundo que se levantem. Então, não vou entrar muito nesse assunto por enquanto, mas temos um vídeo sobre isso chegando em breve, então se inscreva para não perder, camarada. Por ora, a teoria do valor-trabalho é apenas uma das escalas que podemos usar para determinar o nível ideal de educação. E ela tem seus problemas. A teoria do valor-trabalho não é amplamente aceita entre a maioria dos economistas hoje. E mesmo quando Adam Smith falou sobre ela 250 anos atrás, ele fez a ressalva de que esse sistema só funciona em uma sociedade primitiva. Em economias avançadas, o valor de troca de um bem ou serviço também é determinado pelo lucro obtido pelos donos do capital e da terra necessários para produzi-lo. Economistas posteriores também incluíram outros fatores, como expectativa de valor futuro, prestígio de um item e sua utilidade. Especialmente em economias de mercado altamente sofisticadas, vemos isso o tempo todo. Um card do Charizard, em condição perfeita, praticamente não exigiu recursos nem trabalho humano para ser produzido, mas ainda assim tem um valor de troca mais alto do que aquele laptop mencionado antes, porque é um item de prestígio e algumas pessoas esperam que ele valha ainda mais no futuro. Então, estão dispostas a pagar caro por ele agora. A utilidade também é importante. Um laptop, na maioria dos casos, tem mais valor de troca do que um buraco de 20 metros de profundidade no chão. Por quê? A menos que você esteja escavando um metrô ou um estacionamento subterrâneo, um buraco grande não tem tanta utilidade, mesmo exigindo muito mais horas-homens para ser feito. A teoria subjetiva do valor basicamente diz que algo vale o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Mas, quando falamos de educação, esse valor ainda é um pouco complicado. Esse valor é baseado puramente em quanto alguém está disposto a pagar por um diploma? Ou é baseado em quanto o mercado de trabalho está disposto a pagar por alguém com esse diploma? E as dinâmicas de mercado mudam quando as pessoas recebem financiamento do governo para estudar, em vez de pagarem por conta própria. Como estamos analisando isso, sob a perspectiva de um macroeconomista que busca resultados ideais para a economia como um todo, podemos simplificar dizendo que as pessoas podem pagar o quanto quiserem pela própria educação, se isso for algo que valorizam. Não há problema em buscar educação por realização pessoal, mesmo que seja para desenvolver uma habilidade com pouca demanda. Mas para a economia como um todo, o valor subjetivo é importante.
As economias avançadas, que conseguiram aproveitar populações altamente educadas para criar tecnologias que agregam valor à economia global como um todo, são, obviamente, muito gratas por esses pequenos grupos de pessoas com formações de nível mundial. A oferta de pessoas assim é muito pequena. Não apenas porque é preciso muitos recursos para atingir esse nível de educação, mas também porque, bem, é difícil. Dar educação ilimitada a uma pessoa não garante necessariamente que ela criará novas tecnologias para impulsionar a economia global. Outro ponto é que a demanda por pessoas assim também é bem pequena. Sim, claro, economias avançadas chegaram onde estão graças aos avanços tecnológicos. Mas um país composto apenas por pesquisadores e cientistas simplesmente não funcionaria. É preciso ter pessoas comuns realizando tarefas comuns para manter as coisas funcionando. Eventualmente, uma unidade adicional, ou melhor, uma pessoa adicional, porque é estranho falar de pessoas como unidades, que seja pesquisador, terá menos valor do que alguém que saiba construir uma casa, plantar comida, ou mesmo apenas operar a tecnologia criada pelos mais educados. O exemplo clássico que os economistas dão ao usar a teoria subjetiva do valor é diamantes e água. Diamantes são obviamente mais valiosos que água. Normalmente estaríamos dispostos a trocar muita água por um pequeno diamante. Mas nós, e nossas economias, precisamos muito mais de água do que de diamantes, e o mesmo vale para habilidades. Algumas poucas pessoas com habilidades altamente especializadas podem gerar muito valor para a economia, mas ainda precisamos de muito mais gente em empregos normais. Então essa é a teoria econômica por trás da busca pelo nível ideal de educação em nossas populações. Mas será que nossas economias estão acertando esse equilíbrio? Em resumo, não muito. Em nível macroeconômico, faz sentido para todo mundo que o resultado ideal de uma economia teria mais água do que diamantes. Mas, em nível individual, a maioria das pessoas ainda preferiria pagar por diamantes. Nas economias avançadas, mais pessoas estão passando mais tempo em mais universidades do que nunca, para se tornarem trabalhadores com as habilidades mais valiosas possíveis. Mas, à medida que essa tendência continua, essas economias estão ficando sem sua água metafórica. Mesmo com as pessoas mais qualificadas do que nunca, grandes economias ao redor do mundo estão enfrentando escassez de habilidades porque ninguém está se formando para ocupar os cargos que realmente estão em demanda. Em muitos países, isso está levando a resultados curiosos, onde pessoas com diplomas avançados ganham menos do que aquelas com uma habilidade técnica básica. Considerando todas as outras coisas iguais, isso não deveria acontecer, pois é mais difícil se qualificar para um trabalho que exige um diploma avançado. Mas claro, todas as outras coisas não são iguais. Lembre-se de que há outros fatores que determinam o valor, sendo a expectativa de valor futuro um dos principais. Alguém com mestrado em economia pode ganhar menos no primeiro ano após sair da universidade do que alguém que saiu do ensino médio para se tornar soldador. Pergunte-me como sei. Mas existe a expectativa de que, eventualmente, o economista ganhará mais. Também há a questão do prestígio e do conforto. Um economista passará a maior parte do tempo sentado em uma cadeira ergonômica em um escritório com ar-condicionado, em vez de voar até minas remotas no interior da Austrália. Como as barreiras de entrada para essas qualificações são muito mais baixas do que quando apenas uma pequena parte da população frequentava a universidade e uma parte ainda menor tinha um diploma de pós-graduação, mais pessoas estão obtendo esses títulos, o que aumenta a oferta e reduz o valor. Por enquanto, muito disso pode ser compensado em economias avançadas por meio da migração qualificada, que pode preencher as lacunas de habilidades em empregos que os nativos dessas economias não querem exercer. Mas uma migração contínua gera seus próprios problemas, e, eventualmente, os países precisarão resolver isso por conta própria, especialmente à medida que o mundo se afasta do comércio global. A tendência econômica de cadeias de suprimentos altamente eficientes, porém complexas, e do comércio global está começando a se reverter. Na verdade, ela atingiu o pico em 2008 e vem diminuindo desde então. As consequências da pandemia global e as tensões entre as principais potências econômicas mundiais fizeram com que empresas comecem a trazer suas cadeias de suprimento de volta para dentro dos países, ou ao menos simplificá-las para reduzir o risco de interrupções causadas por novos lockdowns, sanções ou restrições comerciais. Já falamos bastante sobre essa tendência em vários vídeos aqui no canal, então, como sempre, não quero repetir muito. Mas algo que ainda não mencionamos é como essa mudança pode impactar os mercados de trabalho domésticos.
Até agora, as economias avançadas provavelmente conseguiram lidar com o excesso de trabalhadores com qualificações elevadas, porque muitos empregos menos qualificados podiam ser terceirizados. Se essa tendência realmente resultar no retorno da manufatura básica para as economias avançadas, a demanda por habilidades práticas vai disparar. Na melhor das hipóteses, isso fará com que muitas pessoas trabalhem em empregos para os quais são qualificadas demais. Na pior das hipóteses, isso vai intensificar ainda mais a escassez de habilidades e continuar a prejudicar o fornecimento de bens e serviços nas nossas economias. A supereducação também causa outros problemas. No fim das contas, alguém precisa pagar por ela. Em alguns países altamente igualitários, a educação é financiada pelo governo, mas o governo é financiado por meio de impostos. Normalmente, uma população mais educada consegue ocupar empregos mais avançados e agregar mais valor à economia, ganhando mais e pagando mais impostos. Mas, como mostramos neste vídeo, isso só funciona até certo ponto. Se a educação for totalmente gratuita em nível individual, haverá ainda menos barreiras contra a educação excessiva, e a população, coletivamente, acabará pagando mais por resultados econômicos menos eficientes. A maioria das economias avançadas oferece educação gratuita ou altamente subsidiada até o ensino médio, e depois disso, algum sistema de financiamento estudantil para o ensino superior. Isso transfere o ônus financeiro mais diretamente para os estudantes que buscam essa educação, o que, em teoria, deveria fazê-los avaliar com mais cuidado os retornos econômicos que cada nível adicional de escolaridade pode gerar. Se jovens de 18 anos realmente estão fazendo essa avaliação, é algo mais difícil de afirmar, mas ainda assim, isso tem um impacto imediato na economia. Se jovens trabalhadores estão gastando sua renda para pagar dívidas que contraíram para obter uma educação que será subvalorizada pela economia, eles terão menos dinheiro sobrando para gastar com bens e serviços, contribuindo menos para a demanda agregada. Do lado da oferta, eles também vão entrar no mercado de trabalho mais tarde. Um diploma básico de 4 anos significa que cerca de 10% da vida produtiva do trabalhador será passada sem produzir nada. Mais uma vez, se isso fornecer a ele o conhecimento necessário para produzir o dobro de valor em cada ano trabalhado, será um ótimo investimento para o estudante e para a economia. Mas se isso não aumentar sua produtividade, é basicamente uma perda de tempo. Novamente, isso sob uma perspectiva puramente econômica. Então, se os economistas conseguem ver esse problema se formando, ele pode ser resolvido? Claro que ninguém pode prever o futuro, muito menos os economistas. Mas a boa notícia é que, de certa forma, isso já está começando a se corrigir por conta própria. A conscientização pública sobre o endividamento estudantil, que se tornou um problema real em muitos países, e o fato de existirem empregos que não exigem ensino superior, mas ainda assim pagam bem, está fazendo com que as matrículas universitárias em países como os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Europa Ocidental estejam, em muitos casos, diminuindo, sendo mantidas estáveis apenas graças aos estudantes estrangeiros, o que é extremamente positivo para o país anfitrião. As mudanças na demanda do mercado de trabalho acontecem o tempo todo e sempre causam fricções, mas normalmente isso se ajusta com o tempo. A economia é o estudo de como as pessoas interagem com coisas de valor. Sem querer ficar filosófico demais aqui, mas há poucas coisas que as pessoas valorizam mais do que o seu tempo. Então, mesmo que consigamos gerar números de produção ligeiramente mais altos ao ditar o que as pessoas devem estudar, não seria um resultado econômico ideal se isso significasse que as pessoas passariam suas vidas fazendo algo que prefeririam não fazer. Obrigado por assistir, amigos!